Olá, que bom, estamos de novo para fazer nossa aula. A graça e a paz de Cristo. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo, Pai, por esse tempo em que estamos tendo a oportunidade para aprender mais sobre nossa identidade e nossa posição em Cristo. Amém. Amém. Semana passada nós concluímos o segundo capítulo, né? E essa semana nós vamos começar o terceiro capítulo. O terceiro capítulo ele tem como título Enxergue-se como você é na realidade. Esse terceiro capítulo, ele inicia com a história de Clara e de Daniel. Clara era uma menina desprovida de beleza física e desprovida de posses materiais. E Clara ainda tinha uma família bem disfuncional. Um pai alcoólatra que havia abandonado a família, um irmão mais velho viciado e a sua mãe tinha que trabalhar o dia todo para sustentar a casa. Então, Clara não tinha nenhuma chance de ser aceita numa geração atraída por aparência física e por posses materiais. Então, qual era o diferencial de Clara? O diferencial de Clara era porque Clara acreditava ser o que ela percebia ser uma filha de Deus. E ela aceitava a si mesma por aquilo que Deus diz quem ela é em Cristo. E por isso Clara era comprometida com o propósito de Deus para a sua vida. Né? E Daniel era um rapaz inteligente e talentoso. Seu pai era um homem extremamente exigente e exigia de Daniel perfeição em tudo. E por mais que Daniel se esforçasse, nunca conseguia agradar seu pai. Daniel havia conquistado a Academia Naval dos Estados Unidos e tornou-se membro do corpo de elite dos aviadores da Marinha. Uau! Daniel havia conquistado o que a maioria dos jovens sonha. Havia um vínculo muito forte entre a relação de seu pai terrestre com seu pai do céu. Da mesma forma que Daniel se esforçava, se empenhava em suas ações para agradar seu pai terrestre, Daniel também empenhava-se em suas ações para agradar a seu pai do céu, para agradar a Deus, para ser aceito, para ser aprovado e para ser amado por Deus. Daniel via Deus como uma sombra celestial perfeccionista de seu pai terrestre. Daniel decidiu estudar missões pelo mesmo motivo que o fez ingressar na Academia Naval, para agradar a um pai exigente. Era assim que ele via, que ele enxergava a Deus. Até que um dia Daniel participa de uma conferência onde o autor do livro vai ministrar sobre a importância vital de entendermos nossa identidade espiritual em Cristo. E Daniel nunca tinha ouvido falar, nunca tinha escutado que ele já é aceito, completamente aceito por Deus, nosso Pai Celeste, porque está em Cristo. Após Daniel entender que é aceito e amado por Deus e que já o agrada porque está em Cristo, sua percepção de Deus mudou e ele não vê Deus mais como um pai exigente, e sim como um pai amoroso que o ama e o aceita pelo que ele é em Cristo. Então, essas duas experiências, a de Clara e a de Daniel, elas ilustram a importância de estabelecermos nossas vidas cristãs sobre aquilo que cremos, em vez de como nos comportamos. É necessário que compreendamos quem somos como resultado de quem Deus é e daquilo que Ele já fez. Então é necessário que a nossa fé seja sólida. E um sistema sólido de fé vai resultar em um comportamento cristão produtivo. E para se construir esse sistema sólido de fé, é necessário estudar as Escrituras. Por exemplo,
as cartas de Paulo normalmente são divididas em 2 sessões. A primeira sessão trata da doutrina, né? É lá onde nós aprendemos o conhecimento quanto a Deus, a nós mesmos, o pecado e a salvação. E a segunda sessão trata da prática, né? Que vai explicar como viver nossa fé no nosso dia a dia. E no zelo, né? Em nosso zelo de corrigir os problemas de nossa vida, nós saltamos para as instruções práticas da palavra de Deus. Queremos remédios rápidos, queremos uma regra, uma instrução que possamos aplicar como uma venda para que as coisas melhorem. Não temos tempo para estudar os profundos conceitos teológicos tão difíceis das Escrituras. Então, nós queremos uma solução prática e a queremos de imediato. E então, a gente chega à conclusão de que soluções do tipo atadura, elas não funcionam para nada. E por que elas não funcionam? Porque sem uma compreensão das verdades doutrinárias referentes à nossa posição em Cristo, sem essa compreensão, não vai existir uma base para o sucesso no aspecto prático. E isto é um chamamento para assumirmos a nossa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é individual. Ninguém pode obrigar alguém a crescer. É uma decisão de cada um e uma responsabilidade diária. É um processo que cada um tem que começar e levá-lo até o fim. Entretanto, nenhum de nós vive as disciplinas de maturidade cristã e de liberdade por si mesmo. O Senhor Jesus, Ele habita em nós. Lembra Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória. E Ele está ansioso por caminhar ao nosso lado, passo a passo. Compreender a nossa posição em Cristo é saber e ter convicção do que Cristo já fez pela graça, por mim e por você. Então, se eu tenho convicção de que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, eu vou ter esperança de estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E se eu ainda tenho confiança, convicção de que nós já fomos justificados mediante a fé e temos paz por meio de Jesus Cristo. Se eu tenho essa convicção, então eu vou ter alegria na esperança e vou ter paciência na tribulação. Precisamos fortalecer o nosso sistema básico de fé e alinhar o relacionamento com Deus. E em relação a alinhar esse relacionamento com Deus, o autor do livro, ele vai nos contar uma experiência que ele teve quando estava aconselhando um casal, né? E aí ele vai nos contar que esse casal, quando entra na sala dele, esse casal já entra gritando um com o outro, né? Eles já estão bem desgastados. Nem ele, nem o autor do livro acreditava que havia jeito para aquele casal, de tão destroçado que era aquela família.
Então, ele escuta as queixas, né, amarguradas dos dois. E enquanto ele está escutando, ele ora a Deus, reconhecendo que ele é impotente diante daquela situação, mas ele reconhece que somente Deus pode fazer alguma coisa por aquele casal. E então, após ele ouvir aquele casal, ele chega para aquele casal e diz assim: esqueçam com o casamento. Do jeito que ele está, não tem como resgatá-lo. Não agora, nessas circunstâncias. Mas eu quero que cada um, individualmente, acertem as suas contas com Deus. Estabeleçam a relação pessoal de cada um de vocês com Deus. Alinhem, ajustem a relação de vocês primeiro com Deus. E então ele pega as suas mensagens gravadas e entrega a cada um, né? Entrega ao homem e entrega à mulher. E diz para eles: procurem ouvir e meditar nessas mensagens. Agora, vocês fiquem por um tempo separado um dos outros. Um do outro, para que vocês possam meditar, para que vocês possam investir tempo ouvindo essas mensagens. E também se certificando de quem são em Cristo. E se comprometendo a alinhar, a ajustar o mundo interior de cada um de vocês com Deus. Então, ele deu essas tarefas para eles: ouvirem as mensagens, se certificar de quem são em Cristo e se comprometendo a alinhar esse ser interior, esse mundo interior com Deus. E aí o casal vai embora, né? E aí, depois de algum tempo, o autor do livro vai dizer que encontra esse casal. E para surpresa dele, esse casal vai até ele, né? Vai até a ele e diz assim, diz para ele que tinham resolvido o problema, né, do casamento deles. E eles estavam muito bem. Então, este casal, ele descobriu que arrumar as coisas um com o outro, comecem a arrumar as coisas primeiro com Deus. E colocar as coisas em ordem com Deus começa em estabelecer de uma vez por todas começa a estabelecer de uma vez por todas que Deus é nosso Pai afetuoso e que nós somos seus filhos aceitos. Esta é a verdade fundamental da nossa identidade espiritual. Somos filhos de Deus e fomos criados à sua imagem. Fomos declarados justos por Ele, por nossa fé em Cristo. Enquanto nós acreditarmos nisto e assim caminharmos, nossa experiência cotidiana de crescimento prático resultará em crescimento. Mas quando eu e você cessarmos de focalizar em nossa identidade e tentarmos produzir por nossos esforços a aceitação que Deus já nos concedeu, a batalha começa. Não servimos a Deus para conseguirmos que nos aceite. Somos aceitos e por isso servimos. Não o seguimos para ser amados. Somos amados e por isso o seguimos. Somos chamados a viver por fé. A essência da vida cristã vitoriosa é crer naquilo que é verdade sobre nós. Temos alguma escolha? Claro,
Satanás tentará nos convencer de que nós somos indignos, de que nós somos inaceitáveis, de que nós somos pecaminosos e que nunca teremos valor algum aos olhos de Deus. Nós não somos isso. Absolutamente não. Nós somos santo, declarado justo por Deus. Acreditar na mentira de Satanás é ser encerrado em uma vida derrotada e infrutífera. Mas acreditar na verdade de Deus quanto à nossa identidade é libertação. E aí nós vamos ver na página 53 e 54, a lista que completa, que é o complemento da outra lista lá do capítulo 2, né? Essa lista agora, do capítulo 3, da página 53 e 54, são os resultados da graça de Deus, né? Então, como estou em Cristo, pela graça de Deus, fui justificado, completamente perdoado. Como estou em Cristo, pela graça de Deus, eu morri com Cristo e morri para o poder do pecado em governar a minha vida. Como estou em Cristo, pela graça de Deus, eu recebi o Espírito de Deus em minha vida, para que eu possa conhecer as coisas que Deus me deu gratuitamente. Como estou em Cristo, pela graça de Deus, sou moradia de Cristo. Glória a Deus. Então, esse vai ser o exercício dessa semana. Essa semana nós vamos declarar a nossa posição em Cristo. Tá? E aí, para a gente terminar a nossa aula, eu só gostaria de dizer isso. É imperativo, imperativo é uma ordem, é um mandamento. Então, é uma ordem para o crescimento e a maturidade, que nós acreditemos na verdade de Deus sobre quem somos. Não deixe de fazer o exercício. Declare, diga quem você é em Cristo. Declare, diga a sua posição em Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque pelo que o Senhor diz que nós somos. Nós te pedimos que o Senhor coloque essa verdade nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. Para que nós acreditemos que o Senhor é um Pai amoroso e que nós somos filhos desse Pai que nos ama. E como filhos desse Pai que nos ama, nós já fomos aceitos, nós já somos amados, nós já temos a aprovação dele, nós já fomos perdoados e nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Amém.